E se calhar o mesmo, Andréia, se quiser, podes ligar a tua câmara, para ficarmos as três aqui, somos poucas, portanto, temos que ficar todas. Portanto, vamos então dar início a este webinar. Quiser está a organizar hoje sobre a questão da gestão de têxteis, não é? Nos resíduos urbanos. Muito boa tarde a todos e a todas que se juntaram a nós. Portanto, a ideia, de facto, com este webinar é trazer aqui um pouco ao debate público o tema dos têxteis. Portanto, este webinar enquadra-se num conjunto de iniciativas que a ZER tem estado a desenvolver no âmbito do trabalho que está a fazer com a Zero Waste Europe, a Confederação Europeia de Organizações que trabalham para tentar promover políticas de zero waste ou de zero resíduos, portanto, junto dos municípios. Portanto, já organizámos outros webinars e desta vez achámos que o tema dos têxteis seria um tema relevante também para este trabalho com os municípios e para outros agentes também, obviamente, que estão no terreno. E porquê é que escolhemos os têxteis? Porque, de facto, quer dizer, quando olhamos para os resíduos urbanos, eles não representam uma parcela muito grande, não é? Comparando com os biorresíduos ou com outras frações, mas de facto, do nosso ponto de vista, é um fluxo de resíduos que progressivamente tem vindo a aumentar. Prevêem-se em breve alterações, e por isso também temos aqui a Inês, na Agência Portuguesa do Ambiente, que nos vai dar aqui um bocadinho, esperamos nós pelo menos alguma visão do que é que está previsto agora em termos de políticas públicas nesta área do têxtil, não é? Porque há obrigações europeias que vão entrar em vigor e nós vamos ter que realmente fazer qualquer coisa com este fluxo, e sentimos também que o próprio modelo, digamos assim, que está subjacente ao setor têxtil é um modelo de grande insustentabilidade em si. Portanto, há aqui grandes desafios também, não é só uma questão como é que podemos montar eventualmente um sistema que permita aproveitar melhor esta fração dos resíduos, não é? Mas, do nosso ponto de vista, há aqui questões maiores que também têm que ser debatidas, que é do próprio modelo do setor têxtil, desta grande... o assentar muito numa lógica também da fast fashion, não é? Portanto, de moda muito rápida, de produtos de baixa qualidade, com pouca durabilidade, quer física, quer muitas vezes emocional também, não é? Porque é muito associada a tendências de moda que estão constantemente a mudar. E depois também toda a complexidade associada à evolução que tem acontecido em relação às próprias fibras que são usadas, às misturas que são usadas, e que depois dificultam muito em termos também de reciclagem. Claro que nós na ZER, a postura que temos em relação ao setor têxtil e aquilo que deve ser o seu futuro, passa muito mais digamos assim, pelos erros antes de chegarmos à reciclagem, não é? Portanto, a questão da redução, daí a questão de questionar o modelo, que felizmente a própria estratégia europeia para esta área dos têxteis também já questiona um pouco. Obviamente a questão da reutilização, que tem que estar aqui muito associada também a critérios de durabilidade, mas a reciclagem será sempre um elemento fundamental desta equação e do nosso ponto de vista é também um desafio muito grande que temos em cima da mesa, porque nós sabemos que o tipo de fibras que é utilizado, a mistura de fibras, coloca aqui grandes dificuldades em termos técnicos também, não é? Para encontrarmos soluções. Bom, mas de facto a ideia de hoje não é estarmos aqui a ouvir, ou nesse caso vocês estarem aqui a ouvir a perspectiva da ZER, mas sim temos aqui a partilha de duas perspectivas diferentes. Em primeiro lugar iremos ter a apresentação da Inês Mateus, que está aqui em representação da Agência Portuguesa do Ambiente, e que nos vai fazer aqui um pouco o enquadramento lá está, desta componente política, do que aí vem em termos de mudanças. E aqui interessa bastante, lá está o papel que está aqui previsto também até em termos dos municípios, não é? O que é que está previsto, o que é que está pensado, mas também pareceu-nos muito interessante ter já, desde o primeiro momento, aqui a visão de quem já está no terreno. Ao fim e ao cabo, a Humana, aqui representada pela Andreia Barbosa, de facto é uma organização que há muitos anos já trabalha nesta área do têxtil, da recolha de produtos têxteis para reutilização, para reciclagem, e portanto pareceu-nos interessante que viesse também aqui partilhar a experiência desta organização, e mais do que isso para nós é também muito importante que este elemento seja ponderado, ou seja, nós quando pensamos num sistema futuro em termos de, por exemplo, a aplicação da responsabilidade alargada do produtor à área do têxtil, pensamos sempre que terá que ser diferente daquilo que temos feito em relação a outros fluxos de resíduos. Porquê? Porque nós, a experiência até agora diz-nos que a responsabilidade alargada do produtor tem trabalhado essencialmente naquilo que eu às vezes falo que é o fim de linha da economia circular, que é a reciclagem, não é? E nós gostaríamos de ver no setor do têxtil, de facto, uma responsabilidade alargada do produtor que fosse mais acima,
e que de facto, onde de facto a prevenção no componente da redução e da reutilização fosse muito mais presente, estivesse muito mais presente e se tivesse pensado desde o início no próprio modelo de desenho da responsabilidade alargada do produtor, nomeadamente fazendo, como acontece já noutros países, a alocação de uma percentagem do ecovalor especificamente para promover as iniciativas de reutilização. E do nosso ponto de vista, vemos isto a acontecer noutros países e acreditamos que em Portugal também pode ter aqui um papel muito importante, que é o trabalho com organizações do terceiro setor, da sociedade civil, que já têm alguma experiência e que mesmo que ainda não têm essa experiência e podem desenvolver projetos muito interessantes até de, por exemplo, de acolhimento de pessoas com dificuldade em encontrar emprego e etc. A área da reutilização, não apenas no têxtil, tem vários setores, mas também no têxtil pode ter aqui esse papel e gostaríamos que isso também, digamos assim, começasse a ser debatido no sentido de, no modelo que tiver a ser pensado, de se ponderar como é que nós podemos articular este novo enquadramento para os têxteis com o trabalho também destas organizações em termos de desenvolvimento social local. Pronto, e penso que não excedi os 10 minutos que me tinham sido dedicados no programa e passava desde já a palavra à Inês Mateus. Eu e a Andréia iremos desaparecer de linha, portanto ficamos aqui com a Inês para nos apresentar então esta perspectiva mais política. Inês, se quiser fazer uma pequena apresentação de si própria, nós não pedimos os CVs e portanto aqui uns minutinhos também para as pessoas conhecerem um pouco o seu trabalho. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Um agradecimento pelo convite que foi feito à Agência Portuguesa do Ambiente para estar aqui presente a falar um bocadinho sobre têxteis. Eu acho que, de uma forma geral, vocês vão ficar desiludidos com aquilo que eu tenho para dizer, porque, de facto, em matéria de têxteis, e tendo em conta que, em princípio, vamos ter aqui uma responsabilidade alargada do produtor, os avanços depois vão ser muito feitos ao abrigo dessa responsabilidade alargada do produtor e, portanto, neste momento, o que temos em cima da mesa é um bocadinho o que temos divulgado em workshops anteriores. O meu nome é Inês Mateus, trabalho no Departamento de Resíduos, na divisão de resíduos setoriais e, portanto, trabalho com os resíduos têxteis, enquanto eles são resíduos urbanos, neste caso, sem responsabilidade alargada do produtor. A responsabilidade alargada do produtor está noutra divisão no Departamento de Resíduos, portanto, é algo que eu não vos consigo responder ainda muito. De qualquer maneira, em matéria de responsabilidade alargada do produtor para os têxteis, de acordo com o que tivemos a discutir ontem lá no departamento, não existem ainda uma perspectiva completamente formada, daí vir eu e não a divisão que tem essa matéria. Passando aqui diretamente à apresentação, até porque é sexta-feira e devemos todos querer ir embora mais cedo. O que é que nós temos? Isto não deve estar... Está ok ou não? Conseguem-me só dizer Agora se está, agora está, Inês, sim, sim, agora está. Sim, sim. Em termos do setor têxtil, ele é de facto um daqueles setores com forte impacto no clima, no consumo de água, energia e no ambiente em geral. Todos nós sabemos disso, não é? É aquele setor que é o quarto em termos de impacto negativo no ambiente e nas alterações climáticas. As questões prevêem-se que ainda sejam agravadas com um aumento muito significativo do consumo, quer de vestuário, quer de calçado. Até 2030 prevê-se um aumento de 63% e, de facto, em termos de recursos hídricos e de solo, é também um setor bastante poluente. Daí que é uma daquelas cadeias de valor à qual a Comissão tem dado maior importância e que é reconhecida a necessidade urgente de intervir com vista à transição para modelos sustentáveis e mais circulares. Este reconhecimento da União Europeia da necessidade de intervenção no setor e da importância deste setor, não só em matéria de resíduos, mas também de recursos hídricos, de prevenção de contaminação de solo e mesmo de sobreexploração de solo, tem sido vertida em diversos documentos, desde o Plano de Ação para a Economia Circular, a Estratégia Industrial da União Europeia, e prevê-se agora que ele também seja incorporado ao nível da revisão da Diretiva Quadro Resíduos.
Prevê-se que esta diretiva quadra resíduos revista, sendo que neste momento não temos tido desenvolvimentos ao nível das discussões a nível comunitário e, portanto, também não tenho grande informação para vos dar sobre o assunto, mas eu diria que o que se prevê é, de facto, a implementação de um regime de responsabilidade alargada do produtor europeu, e este sim um bocadinho diferente daqueles regimes que temos tido até agora, mais, eventualmente, como a Susana referiu, mais baseados num fim de linha, embora também com algumas preocupações a nível da prevenção, mas aqui eu diria que vai ser mais forte a preocupação com as questões todas de reutilização, e mesmo não sendo possível a reutilização, a preparação para a reutilização como topo da hierarquia de resíduos em termos de tratamento, não é? E, portanto, eu acho que aqui sim vai haver um apoio muito forte a esse topo da hierarquia de resíduos ao nível da prevenção e da preparação para a reutilização. Temos também em cima da mesa a criação do fim de estatuto de resíduos têxteis comunitário, os estudos que a Comissão encomendou, não é? Resultaram na criação de uma shortlist de fluxos prioritários para os quais, de acordo com um conjunto de critérios, se entendiam que era mais importante a criação de um mecanismo de desclassificação de resíduos. E, de facto, a seguir aos plásticos, que é aquele exemplo mais comum, os têxteis são aqueles em que se considera que é necessário o fim do estatuto de resíduos de uma forma mais urgente. E, portanto, prevê-se que em 2023 o JRC comece a trabalhar sobre o assunto no sentido de criar este tal FAIR comunitário, que eu diria que em algumas situações também vai ser benéfico. Nesta matéria, só dar nota que aqui nos têxteis em Portugal nós já temos, não é um fim de estatuto de resíduos, mas nós consideramos que a preparação para a reutilização, quando devidamente autorizada, dá per si, resulta per si num produto, e portanto não estamos a utilizar, consideramos de base que produzimos um produto, não precisamos deste fim de estatuto de resíduos para haver a desclassificação. Temos também em curso as discussões com vista à publicação do regulamento do ecodesign, e em matéria deste regulamento há um conjunto de referências também aos resíduos têxteis e aos têxteis enquanto produto. Há uma obrigação, não há uma obrigação, mas há aqui uma discussão muito forte sobre a possibilidade de intervirmos já numa proibição de destruição de produtos têxteis não vendidos. Portanto, quando as lojas não vendem a sua coleção inteira e enviam como resíduo para destruição, tal será proibido, com exceção das pequenas e médias empresas que tenham um estatuto específico. Neste momento, a fase em que estamos ao nível de discussão pelos Estados-membros está mesmo na possibilidade de criar essa proibição. Tem depois também um conjunto de disposições relativas ao ecodesign mesmo, na fase da produção, de introdução de medidas que permitam um aumento da vida útil do produto, não é? Uma maior qualidade, e depois, em caso dele já não ser passível de reutilização, ter então a possibilidade de ser desmantelado, não é propriamente o termo, mas de ser desmantelado de uma forma mais simples, e possibilitando então a preparação para a reutilização e mesmo a reciclagem de uma forma mais simples. Dar nota aqui também de que a União Europeia, como tínhamos as coisas espalhadas por um conjunto de documentos alargado, elaborou então a estratégia em prol da sustentabilidade e circulação dos têxteis, que abrange os têxteis em toda a sua cadeia de valor, e que eu julgo que alguns dos resultados que apresenta serão então vertidos ao nível da Diretiva Quadro de Resíduos, e daí eu achar também que esta RAP a ser criada vai incidir mais na fase do produto e menos na fase do resíduo do que outras RAPs que tínhamos. E este documento já integra depois os compromissos que estavam previstos nos outros documentos elaborados, no Pacto Ecológico Europeu, no novo Plano de Economia Circular, na Estratégia Industrial. Em termos da visão da Comissão para os Têxteis em 2030, de acordo com este documento, se nós virmos aquilo que é o objetivo da Comissão, ele é de facto muito abrangente e toca nos vários setores, desde a produção até ali ao comércio, não é? A distribuição.
e então ao consumo. No fundo, o que se pretende é que quando os produtos, quando os têxteis são produzidos, que eles sejam colocados no mercado, sejam duradouros, reparáveis e recicláveis, não é? Que sejam fabricados, na sua maioria, com fibras recicladas, com menos substâncias perigosas, que neste momento sabemos que eles ainda têm bastante, que os consumidores tenham, então, face a isso, um produto de maior qualidade e a preços mais acessíveis, mas também tenham disponíveis serviços de reutilização e de reparação que sejam rentáveis e, portanto, sejam preferíveis a nós comprarmos uma nova peça de roupa. Põe também aqui a questão dos produtores serem responsáveis pelos produtos ao longo da cadeia de valor, como também já tínhamos referido, e a questão de existir suficiente capacidade de reciclagem, que é um problema não só a nível de Portugal, nós até temos alguma capacidade de reciclagem, mas acaba sempre por ser um downcycling, não temos uma reciclagem de alta qualidade, e a nível da Europa acontece a mesma coisa, daí também que as políticas em matéria de têxteis acabem por atrasar um bocadinho, não é? Porque não importa só recolher a montante, quando depois não temos um destino para ajudar. Portanto, daí também a prorrogação da recolha seletiva até 2025. Em termos de Portugal, o que é que nós temos? Temos de facto aquilo que a Susana estava a referir, embora não seja uma fração muito significativa comparativamente com os biorresíduos nos resíduos urbanos, ela é de facto uma fração significativa, 4% neste momento, com tendência crescente, é um contributo importante para o cumprimento de metas. Portanto, nós temos que conseguir utilizar esta fração e reciclá-la, que ela é essencial para conseguirmos cumprir as metas que nos estão impostas ao nível da preparação para reutilização e para reciclagem. E esta é já para 2025, mas não estamos só em 2030. É uma fração também que tem um forte potencial de reutilização e que teria então os tais ganhos a nível ambiental e de sociais e com tudo o que isso implica. Temos vindo a ver um aumento que aparenta ser muito significativo nas vendas online de roupa em segunda mão, e isto é uma das situações que nós gostaríamos de conseguir obter dados também para conseguir validar de que forma é que o mercado está a evoluir. Temos cada vez ao longo do país implementados mais projetos de recolha de roupa em lojas, no fundo todas as lojas agora têm lá o contentorzinho onde se recolhe, umas dizem que é para reciclagem, outras dizem que é para reutilização, na maioria dos casos, e face aos contactos que nós fizemos, são de facto para reciclagem, mas pronto, temos um conjunto de pontos de recolha daquelas roupas já mais significativo. Temos uma quantidade muito significativa de têxteis encaminhados para fora de Portugal, incluindo para países que não fazem parte da União Europeia, o que nos dificulta de alguma forma o controlo, se eles são de facto reutilizáveis e no caso de não serem reutilizáveis e serem encaminhados para reciclagem, qual é que é depois a qualidade dessa reciclagem. Em termos de estado da arte também, neste momento os nossos têxteis, a roupa que nós vestimos, os acessórios e sapatos e afins, apresentam uma variedade de materiais e fibras, têm muitos acessórios incorporados na própria peça, que é difícil desmantelar, não é? E existe uma reduzida disponibilidade de tecnologia para separar estes resíduos têxteis por tipo de fibra e por misturas de fibras diversas, o que significa que a separação e a reciclagem, pelo menos a reciclagem de qualidade, são de facto difíceis nesta fase, o que leva a que a maioria das empresas não queira recepcionar resíduos têxteis pós-consumo. Em Portugal, temos um problema com a questão do que é considerado resíduo ou produto, mas das discussões que temos tido agora cada vez mais frequentes com os outros Estados-membros, esta situação é semelhante na maioria deles. Portanto, há entendimentos diferentes em cada um dos Estados-membros do que é que podemos considerar ou a partir de que momento é que de facto se considera que aquele material é um resíduo e não um produto. Em Portugal continuamos a considerar que nos contentores de rua, nos contentores em que nós colocamos os resíduos, os têxteis para doação e para
caridade não é considerado resíduo, portanto é considerado uma operação de reutilização. Eu dou com o objetivo de que ele seja novamente utilizado para o mesmo fim, portanto é considerado como um produto. Se fosse considerado como um resíduo, teríamos aqui a questão da responsabilidade dos municípios, pois de facto isto é um fluxo de resíduos urbanos da responsabilidade do município, e portanto não poderia ser também tratado por outras empresas. Os têxteis depositados nos contentores indiferenciados são de facto resíduos, e aquelas situações em que temos ali uma lavagem, uma nova colocação no mercado, que já tivemos num ou outro sistema e que entretanto foram abandonadas, eram consideradas uma operação de preparação para reutilização. No caso da recolha em lojas, ele pode assumir a figura de produto ou de resíduo de acordo depois com o destino que tem, sendo que neste momento isso é bastante difícil de controlar, tendo em conta a variedade de situações que temos a nível do país. Em termos de obrigações que estamos neste momento previstas na lei, temos aqui uma obrigação já para o mês que vem, não é? Que é pela primeira vez vamos reportar dados sobre reutilização, e um dos fluxos entendidos como essenciais nesse reporte são os têxteis. Temos a implementação da recolha seletiva de resíduos até 2025, e no fundo achamos todos um bocadinho longe, mas era o que eu vos estava a referir. Para termos esta recolha seletiva implica que consigamos garantir o escoamento destes materiais, se possível, para indústrias relativamente próximas, em soluções de proximidade, que garantam uma baixa pegada ecológica associada ao transporte. E se tal não seja possível, então em países comunitários que nos permitam garantir uma maior rastreabilidade deste resíduo. A recolha seletiva está comprovado que permite, em muito maior escala, aproveitar ainda esses materiais como uma preparação para a reutilização. Portanto, ele atingiu o fim do estatuto de resíduo, mas com uma operação muito simples, como uma lavagem, ou pregar um botão, ou o que seja, podemos voltar a utilizá-lo, a reutilizá-lo. E, portanto, tem essa grande vantagem também. Está também previsto, ao nível do Unilex, a criação de um sistema de responsabilidade alargada do produtor, no artigo 12º, e que está aqui previsto até 2024. Em termos de reutilização dos textos, aquilo que eu vos falei que temos que reportar agora no próximo mês, há 4 categorias obrigatórias: mobiliário, equipamentos elétricos e eletrónicos, materiais de construção, e depois então os têxteis. Temos que fazer um relatório qualitativo, com base anual, e depois um quantitativo de 3 em 3 anos. Isto é regulado por uma decisão de execução que estabelece a metodologia pela qual nós temos que recolher os dados. O que é que acontece? Acontece que das primeiras reuniões que houve sobre esse assunto, ao nível comunitário, e quem está a gerir o processo não é a Comissão, mas a Agência Europeia do Ambiente, cada país tinha o seu entendimento, e nós percebemos que não somos diferentes dos outros e estamos numa fase igual, não é? No fundo não há entendimento sobre o que é resíduo e o que não é resíduo, onde é que começa a reutilização e onde é que acaba a reutilização, e onde é que a partir daí começa a preparação para a reutilização, e portanto foi entendido este ano, ao nível dos Estados-membros, conseguirmos fazer um reporte mais simplificado. Foram criadas algumas orientações. No caso da categoria têxteis, foi entendido que ela incluiria não só a questão da roupa e dos têxteis lar, mas também os acessórios, que incluem as carteiras, malas, mochilas e também o calçado. Portanto, na categoria têxteis foi alargado o âmbito não só ao têxtil puro, tal como nós o entendemos. Temos ali ainda uma franja que vai ser discutida agora na próxima reunião, que é aqueles materiais, como por exemplo os colchões ou os sofás, em que podem ser entendidos como mobiliário ou como têxteis, e portanto isso é uma das situações que ainda vai ser discutida na próxima vez. Isto aqui é um pouco o que eu já vos tinha dito ao nível do reporte de dados e das dificuldades que tivemos, e que esta é uma das fotografias da feira de trocas que nós fizemos no mapa, da qual temos muito orgulho.
Ao nível da reutilização, uma das situações que ficou já esclarecida pela Agência Europeia é que para haver reutilização, mesmo não sendo resíduo, para ser considerado reutilização tem que haver uma troca de proprietário obrigatória. Portanto, quando eu vou a uma loja que me faz os arranjos para me cozer um botão ou para me fazer, para me reduzir ou aumentar a bainha, não há troca de proprietário, portanto não é considerado reutilização, no fundo não é considerado nada. As trocas entre familiares também não são aqui consideradas, é obrigatória a utilização para o mesmo fim para o qual foram produzidos, portanto não posso lhe dar um destino distinto, e como operadores de reutilização mais reconhecidos são as lojas físicas, não é? As lojas em segunda mão, os mercados de segunda mão, as plataformas online que agora temos cada vez mais a proliferar, as vendas online, pessoa a pessoa, e depois associações de cariz sociais, mas já mesmo a própria associação já no terreno quando a pessoa começa a utilizá-lo. O ponto de contabilização desta reutilização deve ser o mais próximo, onde o produto vai ser efetivamente reutilizado. Portanto, não conseguimos contabilizar para efeitos daquilo que é reutilização o que é recolhido, mas sim aquilo que é efetivamente voltado a utilizar. Portanto, eu só posso considerar quando eu vendo aquele material numa loja em segunda mão, por exemplo. Não posso considerar quando no contentor de rua o recolho e depois vou fazer ali uma separação para ver aquilo que de facto tem condições para ir para a loja em segunda mão e ser vendido. O que nos reduz um bocadinho o âmbito daquilo que podemos considerar. Em termos do envio para outro Estado-membro, e esta é uma situação que nos preocupa, tendo em conta que em Portugal temos mesmo muitos têxteis a serem enviados para outros Estados-membros, quer como, não, como produto, quer como resíduo, a maior parte deles são considerados só no Estado-membro que recebe o material e produto e o encaminha para o utilizador final. Portanto, se eu enviar daqui para a Espanha e depois ele for vendido em Espanha, ele será contabilizado em Espanha e não em Portugal. Nos países terceiros não é possível contabilizar porque de facto não conseguimos garantir as regras de rastreabilidade que são exigidas e não conseguimos garantir que os materiais foram efetivamente reutilizados no país de destino. Fizemos agora, para efeito deste reporte de dados, identificamos os principais operadores, escolhemos alguns, que no fundo nesta primeira fase entendemos não ser de fazer um âmbito muito alargado, mas de trabalhar melhor com aqueles que contactámos, e depois foi aplicado aqui um questionário, que era lojas físicas de venda de artigos usados, associações de cariz social e algumas das plataformas eletrónicas de venda de artigos usados que funcionam de consumidor para consumidor. A próxima vez já espero trazer-vos alguns dados sobre este assunto. Relativamente à recolha seletiva dos resíduos têxteis, ela é da responsabilidade do município, de acordo com a legislação em vigor. Neste momento, a não ser que o município não lhe faça nada que o valorize, não conseguimos aceitar que outras empresas o façam em seu nome. É obrigatória a partir de 2025. Podemos dizer, neste momento, em Portugal é praticamente inexistente. Temos apenas alguns projetos piloto e também alguns ecocentros móveis que já estão a recolher esta tipologia de resíduos. A questão da dificuldade do mercado para reciclagem, embora tenhamos um setor têxtil muito forte no norte de Portugal, ele não está muito aberto à reciclagem de resíduos pós-consumo. E a questão da reciclagem de baixo valor acrescentado. No fundo, a minha t-shirt, em vez de poder ser novamente utilizada como uma t-shirt ou como uma peça de vestuário, acaba por ser utilizada como um enchimento de bancos de carros ou de colchões, e portanto temos aqui um downcycling. As principais questões que neste momento se nos colocam e que eu imagino que vocês também tenham para nós é o que é que vamos fazer relativamente àquilo que temos. Portanto, neste momento temos aquela situação em que temos os contentores de rua onde são recolhidos os materiais para doação e para a caridade, e temos que implementar uma recolha seletiva. Como é que vamos fazer? Vamos ter um sistema de recolha dupla, um para têxteis e um para resíduos têxteis e um apenas para têxteis produto. Vamos ter uma recolha única e uma posterior separação. Já fizemos alguma pesquisa daquilo que os outros Estados-membros estão a fazer, e já fizemos também alguns contactos no sentido de perceber o porquê. E no fundo o que nos dizem é que quando temos uma recolha única, a possibilidade de contaminação do material é muito superior. Basta uma peça molhada para estragar ali
um conjunto de outras peças e, portanto, perde-se muito valor nesta recolha única. Por outro lado, duas recolhas independentes acabam por ter um custo por tonelada muito, muito superior, e a questão do custo também é significativa no material desta ordem, sendo que com a implementação da responsabilidade alargada do produtor também vai haver aqui uma compensação, não é, por via da participação dos produtores do produto. Podemos aproveitar o sistema de reutilização que já temos montado e potenciar a articulação entre as empresas que fazem esta recolha, nomeadamente a Humana, que vai falar a seguir, e depois a articulação com os municípios e suas responsabilidades nesta matéria. Devemos tentar, junto dos municípios, que sejam eles apenas os responsáveis, não incluindo outras empresas, e depois também toda a questão de como é que vamos contabilizar para metas, como é que vamos garantir a rastreabilidade do envio de resíduos para fora da União Europeia, ou então o contrário, como é que vamos potenciar que esses resíduos fiquem de facto dentro da União Europeia e que nós consigamos contabilizá-los e garantir que do ponto de vista ambiental eles tiveram ou uma reutilização efetiva ou então foram encaminhados para uma reciclagem e foram efetivamente reciclados, que isso é uma das preocupações que nós temos. No fundo, neste momento, o que nós temos é que, a nível da RAP, que estas questões sejam todas ponderadas e pensadas no sentido de criar um sistema o mais justo para aquilo que já existe no terreno, mas também que não tenha custos excessivos e que seja simples para o cidadão, garantindo, no entanto, que a recolha seletiva, o material recolhido tem qualidade suficiente para depois ele fazer a preparação para a reutilização subsequente, sempre que possível, e se não, então a reciclagem. Para isso, estamos a contar um bocadinho com os resultados destes projetos pilotos, com a experiência adquirida noutros Estados-membros, e isso tem sido alguma dos contactos que temos feito com os outros Estados-membros é nesse sentido, os resultados do estudo do JRC está a fazer e a perspectiva da alteração da Diretiva Quadro e quais é que são as orientações que daí virão. Ups. Por enquanto, o que é que nós temos para dizer? De facto, a recolha por via dos contentores de rua vai se manter, sendo considerados, por enquanto e até novas orientações, como reutilização. Portanto, vamos manter o status quo tal como ele existe. A recolha em ecocentros e ecocentros móveis deve manter-se e deve ser incentivada. É sempre benéfico que o cidadão perceba que estes fluxos devem ser separados dos restantes fluxos, porque de facto há um ganho ao nível de uma mais-valia ambiental e depois de conseguir de facto reincorporar este material na economia, quer seja enquanto produto, quer seja depois enquanto resíduo. A necessidade de criar zonas de reutilizáveis não só em ecocentros como noutros locais, e aqui também a perspectiva das instituições de solidariedade social serem envolvidas no sentido de conseguirmos aumentar o tempo de vida útil das peças e dar-lhe um novo dono, e o reforço da comunicação e sensibilização, porque eu acho que o que nós temos de perceber é que não temos sistema nenhum de recolha seletiva ou de reutilização ou do que seja, sem a participação do cidadão. A participação do cidadão é a base de tudo. E o que nós temos visto nos últimos anos é que mesmo a nível da recolha seletiva não temos conseguido que o cidadão participe, que esteja motivado, que seja incluído, que confie. Portanto, esta é uma parte muito importante daquilo que nós precisamos de introduzir no mercado. Ao nível da responsabilidade alargada do produtor, temos neste momento, no artigo 12º do UNILEX, então, a criação dos sistemas de responsabilidade alargada do produtor e também um estudo que devia ter sido feito até 31 de dezembro e que neste momento ainda não foi apresentado. No entanto, existe também já apresentado, e penso que em circulação ministerial, uma proposta de alteração do UNILEX que prevê então a implementação de uma RAP a partir de 2025.
Em termos assim de resumo, eu penso que o que nós precisamos de implementar, e isto vai no sentido também do que a Susana falou, é aqui uma estratégia concertada, mesmo que ela se localize toda dentro de uma responsabilidade alargada do produtor, o que nós precisamos de olhar é para a cadeia de valor toda, desde o início até ao fim, tal como a Comissão agora, relativamente a este material, está a fazer. Então, ao nível da produção, temos que nos preocupar aqui com a utilização das substâncias perigosas, com a seleção das matérias-primas, com garantir que de facto a roupa dura mais tempo e que mesmo dura mais tempo, mas é acessível, eu consigo comprá-la, não é? Não tem um valor que me impossibilite que eu a compre, porque nesse caso não interessa que ela tenha mais tempo de vida útil, porque também não vou adquiri-la, não é? Prever que, ao nível do ecodesign, que seja mais fácil depois o seu desmantelamento subsequente e a reciclagem subsequente. Na utilização, garantir que o preço reflete também o custo ambiental. O cidadão tem que perceber que de facto o que está a comprar não custa 1 euro e custa se calhar 2, porque entretanto tem um custo ambiental associado muito grande, e educar o cidadão para escolhas informadas, tentar fazê-lo perceber qual é que é o impacto das suas escolhas ao nível dos materiais e depois da forma como os descarta também. E ao nível da pós-utilização, tentar implementar um sistema, como também nós já temos aqui um bocadinho, a questão da reutilização, que seja potenciada este novo uso direto dado às roupas e aos têxteis lar. A reciclagem preferencial na produção de novas fibras, portanto evitar aqui o downcycling, incentivos à hierarquia de resíduos, prever quer do ponto de vista fiscal para as indústrias, quer do ponto de vista para as indústrias que incorporem resíduos e produzam material de qualidade, prever aqui incentivos fiscais ao nível do IVA, do IRS, do que seja, prever também eventuais obrigações de incorporação de uma taxa mínima de incorporação de material reciclado em cada um dos produtos que produzimos, que também é uma forma de incentivar a sua reincorporação na economia, fazer alguma investigação sobre os processos de tratamento que existam e que já existam noutros países e que estejam a ser implementados, efetuar a proibição de descarte, nomeadamente daqueles produtos que não foram vendidos, têm todas as condições para um novo uso e que não faz sentido estar aqui a descartar. Portanto, é olhar um bocadinho para o setor têxtil e para o ciclo dos têxteis como um todo e intervir nas suas várias etapas, no sentido de conseguirmos aqui uma melhoria ambiental, pelo menos a este nível. E que vai ser não só a nível, que se vai refletir não só a nível dos resíduos, mas depois também a nível da água, dos solos e de outros enquadramentos ambientais. E era o que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada, Inês. Cumpriu o tempo escrupulosamente, muito obrigada também por isso. Assim, já temos aqui algumas questões que alguns de quem nos estão a ouvir já estão a colocar e, portanto, já temos depois, certamente, espaço para debate. E agora, vou só pedir desculpa, de facto, o chat, eu pensei que eu estava a desbloquear, não estou, provavelmente só nas definições e neste momento, como o webinar já está a decorrer, eu não vou conseguir abrir, peço desculpa por isso, depois num próximo webinar teremos isto em atenção para que de facto o chat esteja aberto, que é normalmente a nossa política, mas infelizmente neste caso não consigo agora alterar a formatação. Mas vamos já passar então à Andreia, também para nos falar aqui um bocadinho já de quem anda no terreno, não é? Há muitos anos a tentar promover a reutilização e a reciclagem e depois então passaremos ao debate. Portanto, Andreia, força. Olá, desculpem, estava aqui há muito tempo calada. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e partilhar a experiência da Humana e foi também super instrutivo assistir a esta apresentação da Inês com a perspectiva da APA sobre estas mudanças que estão aí, uma série de questões que nós também andamos a trabalhar e a pensar aqui internamente. Então, vamos a isso, vou partilhar. Suponho que agora estejam a ver. Sim, está ótimo, a Andreia. imagem completa. Ok, então vamos a isso. Ele está a passar isto automaticamente. Perdão, vou ter que voltar aqui atrás. Peço desculpa.
Não era suposto ele funcionar assim, malvado. Estratégia para conseguir cumprir o tempo, ele vai passando e nós E eu temos vou que correr atrás acompanhando. dele. Não, eu tenho que interromper isto Força, força, e força. ver aqui se consigo resolver esta passagem. Bom, ou então, vamos lá ver assim. Se porventura precisares de mais uns minutinhos, eu posso se calhar colocar uma de algumas das questões que já estão aqui para a Inês. Porque não? Porque não? É uma boa Ok? ideia. Sim. Ok, então vamos já aproveitar o tempo. Temos aqui a primeira questão, Inês, penso que nos está a ouvir, não é? Que refere, portanto, ainda que seja entendimento da APA, não considerar os textos colocados no contentor de rua como resíduos, a ERSAR aceita estes quantitativos como recolha de resíduos urbanos. Não sei se tem algum comentário em relação a este, ou faz parte um pouco daquilo que referiu, de ainda haver alguma indefinição na forma como estamos a lidar com este resíduo. Eu não sei como é que a ERSAR neste momento está a contabilizar essa tipologia de materiais, mas de facto nós não estamos a considerá-lo para efeitos de cálculo de metas em matéria de resíduos, porque nós estamos a considerá-lo como não resíduos e portanto não podemos depois criar aqui esta diferença. De qualquer maneira nós vamos... A tentativa é de que estes materiais que são recolhidos nos contentores de rua e que são vendidos em Portugal em lojas de segunda mão ou para uma nova utilização são contabilizados na meta de reutilização, mesmo como não resíduos. Portanto, eu diria que não está correto contabilizá-lo em duas metas distintas, uma como resíduo e uma como produto. Portanto, mas sinceramente não sei como é que a ERSA está a fazer. Ok. Andreia, avançamos? Sim, estamos a postos. Vou Ok, então partilhar. Inês, ficamos com as restantes questões para se quiser ir espreitando também aqui no Q&A, porque pode ir preparando as respostas se quiser, mas também certamente terá interesse em ouvir aqui a Andreia com toda a atenção, portanto Andreia, força. Vamos lá então. Apresentando a Humana, somos um dos principais atores de recolha de têxteis usados a nível nacional, já estamos presentes e ativos em Portugal há 25 anos, e, portanto, olhamos para toda esta questão como a nossa missão, prolongar o ciclo de vida dos têxteis. Por outro lado, e isto faz parte da nossa história, do nosso ADN, no fundo a Humana existe a nível global como uma organização primeiro de promoção do desenvolvimento humano, isto é a gênese da Humana, e portanto os proveitos da nossa atividade de gestão circular de têxteis são canalizados para programas de desenvolvimento humano, sobretudo no sul global, em África nomeadamente, mas também a nível local aqui em Portugal. Depois mais adiante falarei um pouco melhor e darei alguns exemplos. Somos uma organização sem fins lucrativos, temos um estatuto de utilidade pública, temos alguma preocupação com o nosso tipo de gestão e os impactos ambientais da atividade, com estes certificados. Trabalhamos em parceria com diferentes entidades, isto é, digamos, a nossa forma de operar e de poder colocar contentores que nos permitem então efetuar essa recolha em conjunto, em parceria sempre com autarquias, mas também outras entidades públicas e privadas, neste momento cerca de 150. Trabalhamos para assegurar esta traçabilidade, rastreabilidade daquilo que acontece ao material que nós processamos, que é sempre um desafio, mas com o qual temos evoluído bastante nos últimos tempos. E depois é importante também mencionar a nossa pertença a esta Federação Humana People to People, que é uma organização chapéu, que federa estas 29 humanas em diferentes países, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e depois nos países do Sul, que têm funções um pouco diferentes. As organizações mais a norte estão ocupadas muito com esta atividade de gestão têxtil, que foi uma atividade que emergiu como uma possibilidade de ter aqui uma espécie de negócio social que permita alimentar os projetos sociais, e as entidades mais do sul global e sobretudo em África, que estão muito mais focadas na implementação desses tais projetos de desenvolvimento, dos quais darei exemplos um pouco mais à frente. Ora bem, então, para explicar aquilo que fazemos com a roupa usada aqui em Portugal. Nós temos então uma rede de contentores, que serão conhecidos de alguns de vocês,
tudo o que é recolhido na rede de contentores é processado, transferido para um armazém que temos em Alcochete, e depois, a partir daí, há um processo bastante simples de contabilização e embalamento, e é expedido para triagem. Uma parte é feita dentro da União Europeia com congéneres da rede humana, significa que são outras humanas, como está aí especificado. Temos a Humana Espanha, com quem trabalhamos em muito estreita colaboração, e a Humana Bulgária, que elas sim possuem centros de triagem, uma infraestrutura que nós não temos ainda aqui em Portugal. Esperamos que isso venha a mudar nos próximos tempos, mas não é o caso agora por razões económicas, também poderei detalhar mais à frente. E uma parte importante é gerida, ou seja, esta fase de processamento com triagem, com seleção, fora da Europa, e nomeadamente em parceiros que a Humana tem e com os quais também tem estreitas relações. No Paquistão, que leva muita da roupa recolhida é gerida lá, nos Emirados Árabes Unidos e na Tunísia, com essas percentagens. Isto são números relativos ao ano passado. Isto pode mudar e irá mudar certamente, porque pronto, este setor e a forma de fazer está em ebulição e vai, digamos, ser muito orientado por aquilo que são os enquadramentos, por exemplo, limitações à exportação que venham a acontecer, o estatuto de resíduos, tudo isso poderá mudar aqui esta equação. Bom, depois dessa fase de triagem, há os resultados e aquilo que podemos fazer efetivamente com os recursos recolhidos, sendo que mais ou menos, neste caso o ano passado é 19%, mas anda sempre ali a bater nos 20%, são materiais, são peças com qualidade para reutilização no contexto europeu e, portanto, aqui no caso da Humana Portugal, 20%, 19% deste material regressa e é vendido nas lojas Humana, nossa rede de lojas. Há depois os 40% que também são reutilizados, mas fora de Portugal. E aqui estamos sobretudo a falar de África. Falarei mais adiante um pouco de como é que esse encaminhamento para o mercado africano e a sua utilização, comercialização naquele espaço se processa. Há uma parte de material que não tem qualidade para reutilização e que é encaminhada para reciclagem. Também vou detalhar que tipo de reciclagem é esta mais adiante. E depois há uma parte que ou não é têxtil ou realmente está demasiado danificada e já não pode ser trabalhada de outra maneira e que é encaminhada para confinamento ou valorização energética. Então, falando um bocadinho da primeira fase do processo, da recolha seletiva, nós temos 879 contentores neste momento, que estão, sobretudo, implementados na área metropolitana de Lisboa. Aí, do lado direito, vocês veem assim um snapshot de uma ferramenta que nós temos que permite localizar os contentores por código postal e, portanto, veem mais ou menos, está tudo aí. Também há uns no Porto que correspondem às lojas que temos no Porto e onde também é possível entregar têxtil. Bom, esta operação de recolha é monitorizada, registada e tentamos otimizar, porque isto também faz sentido para nós do ponto de vista económico e ambiental, fazer rotas que tenham, digamos, o menor consumo possível, os menores quilómetros possíveis para recolher, ao mesmo tempo que respeitamos a necessidade de recolher com uma certa frequência, que é um mínimo de uma vez por semana, independentemente do grau de enchimento do contentor, mas vamos sempre vendo e avaliando, digamos, a quantidade de têxtil depositado nas determinadas rotas, vamos conhecendo e adaptando então a frequência da recolha e os trajetos a todas essas informações que somos capazes de recolher durante a recolha. Para termos uma ideia mais ou menos, o ano passado recolhemos 2.777 toneladas. Bom, conhecemos um pouco a atividade de outros gestores de têxtil que também têm contentores na via pública, em outros sítios também, e sabemos que não somos aquele que recolhe mais. Pronto. Portanto, às vezes é interessante tentar fazer este exercício porque não existem dados, não é? De imaginar, comparando com aquilo que é o dado relativo aos têxteis que se encontram nas caracterizações de resíduos indiferenciados, portanto, a partir daí e fazer a conta, a totalidade dos resíduos urbanos produzidos, quantas toneladas de têxtil é que estão nos resíduos indiferenciados neste momento e comparar com aquilo que vamos
recolhendo, portanto, não de resíduos, porque não têm esse estatuto, como se viu, mas de material têxtil, e efetivamente, assim, pelas nossas contas, imaginando aquilo que nós produzimos e sabendo mais ou menos o que é que os nossos concorrentes ou co-gestores recolhem, sabemos que será uma percentagem muito baixa relativamente àquilo que efetivamente não se recolhe e vai parar ao lixo indiferenciado. Aqui apresento-vos a nossa estação de transferência, fica em Alcochete, portanto é para aqui que convergem todos os materiais recolhidos, e aqui há operações relativamente simples de pesagem, compactação, para depois expedição para os tais diferentes destinos, a gestão nos congêneres da Humana na Europa, Espanha e Bulgária, e também fora da Europa, portanto isso por contentor, eventualmente via marítima para os sítios mais remotos ou via terrestre. Então, aqui entramos assim no cerne da questão, que é a atividade de triagem. Portanto, é importante dizer que, pelo impacto ambiental que tem, pela economia que permite gerar a nível de processamento de têxtil usado, a reutilização é de facto a estratégia que temos que privilegiar e aquela em que nós nos especializamos e levamos muito longe para conseguir de alguma forma valorizar os diferentes tipos de material que recolhemos da forma mais adequada e nos diversos mercados em que depois é possível proceder a essa reutilização. E, portanto, aqui nesta central de triagem fica nos arredores de Madrid, em Espanha, que é uma das duas centrais que temos aqui na vizinha Espanha, procedemos então à triagem, que é feita manualmente. Há alguma ajuda, digamos, mecânica, mas a triagem, a decisão, o manuseamento das peças para decidir o que é que se faz com aquela peça é toda manual. Portanto, obviamente, sempre à procura de tirar o máximo de valor a nível de reutilização daquilo que nos chega. Sendo que esta triagem manual é a oportunidade de darmos destino àquela roupa, e ela pode, na verdade, ser classificada em 30 categorias diferentes. Isto vai depender da qualidade, portanto, até que ponto é que a peça está ou não usada, de estação do ano, se é roupa de verão, de inverno, se é roupa de homem, de mulher, de criança. E, por exemplo, aqui também estamos a avaliar aquilo que poderá eventualmente ir para o mercado africano, que é o grande mercado de reutilização com que nós trabalhamos, e aqui também se avalia em termos estéticos, em termos do tipo de fibra, até que ponto é que é uma fibra quente ou não, que vai ou não ter viabilidade naquele mercado, e portanto daí estas 30 categorias. Depois poderão dar origem até a uma outra triagem diferenciada, por exemplo, em artigos como os sapatos, os acessórios e aquelas peças de vestuário que podem ser consideradas vintage, que é um segmento de segunda mão que neste momento tem despertado muito interesse do público e que se consegue valorizar a nível económico muitíssimo bem, e que tem uma série de características interessantes e que se calhar anteriormente a termos detectado esta tendência de mercado estava um bocado a ser subvalorizada, mas que agora merece também muita atenção para poder ser comercializada ao mais alto nível. E depois, cá está, a rede de lojas de moda que temos em Portugal, neste momento são 20, 14 em Lisboa e 6 no Porto, permitem-nos comercializar então aquela fração de mais ou menos 20% dos artigos com qualidade para serem comercializados em loja. As lojas vendem roupa de homem, bom, sobretudo senhora, criança também bastante, calçado, acessórios e têxteis de lar. Não é em todas as lojas, mas há umas que têm esta secção, vendemos mantas, edredons, vários outros artigos deste género, cortinados, lençóis e tudo isso. Tudo isto nos chega através da nossa rede de contentores. Portanto, ainda que, e isto é muito interessante verificar, em Portugal as vendas de roupa em segunda mão na nossa rede de lojas aumentaram imenso nos últimos anos. Houve um crescimento mesmo muito grande de 2021 para 2022. Isto significa que temos que complementar a nossa oferta dos tais 20% que têm a qualidade de loja com um pouco de roupa, que é sobretudo roupa espanhola, porque efetivamente o consumidor português, para aquilo que nós oferecemos, tem demonstrado um grande interesse e, portanto, há muita oportunidade de fazer crescer este consumo de segunda mão.
Ora bem, chegamos aqui a uma parte importante e que tem levantado algumas questões e que nós gostamos de tentar esclarecer e, sobretudo, bom, explicar de forma direta como é que nós lidamos com esta questão de vender 40% daquilo que recolhemos em África. Porque, como sabemos, e imagino que vocês todos que estão aqui hoje estejam despertos para esta questão do têxtil e toda esta problemática aqui envolvida, têm vindo a público vários relatórios, reportagens na televisão sobre más práticas relacionadas com a exportação de têxtil usado para a África, com as consequências que se vê e que são muito impressionantes de poluição em lixeiras a céu aberto ou em cursos de água, de roupa que, na verdade, não tem viabilidade naqueles mercados, não foi corretamente gerida e acaba por ter esse destino devido também à falta de infraestruturas, de capacidade destes países para gerir resíduos e, portanto, dada a inexistência desses processos de gestão que nós conhecemos aqui, muita dessa roupa tem esse destino. Bom, ou pelo menos uma parte dessa roupa. O que é que nós, humanos, qual é a nossa visão sobre este assunto e como é que nós nos posicionamos? Bom, acho que é importante lembrar que a origem de toda a organização vem de uma vontade de ajudar ao desenvolvimento de países como a África, que foi onde a Humana primeiro se implantou e foi desenvolvendo os seus projetos na área da educação, saúde, como adiante vou exemplificar, e que isto dá-nos, digamos, é óbvio que estamos em sintonia com o que podem ser consequências negativas desta comercialização de roupa em África quando não é bem feita. Mas também, e porque trabalhamos com os congéneres que localmente gerem estas atividades de recepção, retriagem, venda em loja, venda por atacado de roupa em segunda mão, sabemos até que ponto é que essa atividade tem benefícios locais, mesmo não negligenciáveis. Em termos de oportunidades de rendimento, de autoemprego, em várias partes de toda a cadeia, são, por exemplo, estes centros de triagem que, recebendo a roupa em fardos, vão preparar aí já, vão fazer uma divisão por categorias mais específicas para venda por grosso ainda a comerciantes independentes que vão vender nos mercados, por exemplo, vão organizar os produtos para a rede de lojas que também existem, exatamente como as que temos aqui, mas, bom, temos aqui esta fotografia à vossa direita em que vocês podem ver uma das lojas do projeto ADPP Vestuário, é uma organização congénere da Humana, que tem várias lojas em Maputo e que são muito semelhantes às nossas e, portanto, há um trabalho prévio de triagem, de organização da roupa que é recebida para envio para as lojas e depois, muito importante, algo que não existe praticamente na Europa, há também negócios à volta da reparação destas roupas e é por isso que no processo de triagem nós podemos observar uma camisa à qual falta um botão, por exemplo, que não teria viabilidade aqui, não enviamos isso para as lojas na Europa, porque sabemos que esse artigo não será vendido, porque falta-lhe qualquer coisa, sabemos que no mercado africano há pequenos negócios de reparação, portanto há digamos, esta parte mais fina do trabalho de preparação para que a roupa possa novamente ser comercializada, que passa por este tipo de ofícios e por este tipo de ganhos e de remuneração que são de outra natureza no mercado africano. E, portanto, nós observamos em primeira mão os benefícios económicos desta atividade, os benefícios sociais, porque, na verdade, o acesso à roupa ainda é uma questão para muitas pessoas nestes mercados. Existe uma indústria têxtil local, sim, mas é uma indústria muito pequena, muito subdesenvolvida e que não produz artigos acessíveis à grande maioria das pessoas. E, portanto, bom, no fundo aqui para contrabalançar um bocado uma ideia que nós consideramos que é errada de simplesmente descartar ou questionar a idoneidade da exportação de têxteis usados para a África. Nós entendemos que se as coisas forem bem feitas, sobretudo nunca exportar a tal roupa original, aquela que não foi sujeita a nenhum processo de triagem, porque obviamente aí sim há lixo. Em África não existe reciclagem de todo e, portanto, claro que esse tipo de práticas vai originar um problema de resíduos para gerir que os países não têm capacidade de abordar. Mas feita de forma
de forma responsável, os benefícios superam os eventuais problemas gerados por esta atividade. É a nossa posição. Por acaso até a nossa diretora, agora há pouco tempo, publicou um artigo de opinião exatamente sobre esta questão, em que tentamos explicar a lógica de vender roupa doada, e nomeadamente nestes mercados, e o valor que isto tem a nível de desenvolvimento também. Dentro dos tais mais ou menos 33% de têxteis que não são reutilizáveis nem no mercado europeu nem no mercado africano, a solução tem sido enviá-los para o sítio onde neste momento existe efetivamente uma indústria grande e com capacidade de recepção de têxteis pós-consumo, que é no mercado asiático. Portanto, isto, claro que implica, estes têxteis, não é? São mistura de fibras que não se consegue exatamente determinar quais são, roupas com fechos, com botões, etc., que implica todo um trabalho de preparação para a reutilização destas fibras numa máquina de reciclagem, de esfarrapamento, que tem todo um processo muito moroso de remoção destes acessórios, de combinação às vezes por cores, e digamos que ali existem as condições de mão de obra que permitem fazer isto. Portanto, sabemos também, como a Inês já mencionou, que a utilização deste têxtil pós-consumo, pelas suas características, pelo facto de já ter sido usado, ter sido lavado, estas fibras estão danificadas ou não têm a mesma resistência e as mesmas qualidades de uma fibra virgem, e portanto é complicado inserir estes materiais em produtos de alto valor, e portanto acaba por sair daqui exatamente isto, tapetes, cortinas, cobertores militares, trapos industriais, enchimentos, é aquilo que temos conhecimento de serem utilizações para estas fibras. E a questão é que, e isto não nos agrada, digamos, nós temos noção que esta parte da nossa atividade com o envio para este tipo de reciclagem problemática, que é downcycling, também tem certamente impactos ambientais, porque não são os melhores processos. Isto preocupa-nos bastante, mas neste momento não existem soluções no mercado na Europa para estes têxteis pós-consumo. Nós temos uma indústria de reciclagem, sim, até temos alguns exemplos em Portugal que conhecemos, mas que se alimentam exclusivamente ou quase exclusivamente de fibras pré-consumo, portanto de desperdícios industriais, que têm características completamente diferentes, pelo facto de não terem estes acessórios que é necessário retirar, pelo facto de nunca terem sido usadas, e que na verdade são abundantes no mercado. Portanto, não há propriamente uma escassez nas atuais condições do mercado que dirija estes atores para outro tipo de produtos. Portanto, aqui esbarramos numa impossibilidade de conseguir fazer melhor com estes materiais que recolhemos. É a solução que temos neste momento, mas exatamente por isso entendemos que há estas novidades e esta necessidade de enquadrar de forma diferente a atividade do setor têxtil, exatamente para poder alavancar algumas mudanças muito necessárias nesta questão aqui da reciclagem. Como vos disse, para dar a conhecer melhor a organização e aquilo que é o nosso fim social, e que é o destino dos proveitos que conseguimos alcançar com as tais atividades de gestão de têxtil e reutilização em loja, nós temos projetos de cooperação. No caso da Humana Portugal, canalizamos os nossos proveitos diretamente para dois parceiros, a ADPP Moçambique e a ADPP Guiné-Bissau. Este nome significa Associação de Desenvolvimento de Povo para Povo. Portanto, é uma derivação deste nome da Humana People to People, que as organizações locais adotaram. Dois exemplos, rapidamente, em Moçambique, um projeto de prevenção da malária com sensibilização e distribuição de redes mosquiteiras. Este é um dos projetos que foi implementado em 2022, mas que na verdade é um projeto contínuo, porque é uma questão que sempre foi muito importante trabalhar e continua a ser. E depois a área da educação, que até diria
o cerne daquilo que são os projetos implementados pelas organizações da Rede Humana em África, projetos de educação, nomeadamente educação de professores primários, neste caso educação técnico-profissional com uma escola da ADPP, gerida pela ADPP, na Guiné-Bissau, em Bissora, e que todos os anos forma técnicos em várias áreas profissionais. Como vos dizia também, temos alguma atividade de apoio local que está muito ligada às parcerias que vamos estabelecendo com municípios, nomeadamente, associada à colocação de contentores naquele espaço. Portanto, como nos é permitida a recolha dos têxteis e a colocação dos contentores no espaço público, nós trabalhamos com algumas contrapartidas com esses municípios, que muitas vezes podem assumir diferentes contornos. Muitas vezes trata-se de apoio em géneros a instituições sociais que já estão estabelecidas no município, que o município identifica como podendo ser beneficiárias de apoios em géneros, que às vezes são bens alimentares ou medicamentos, eletrodomésticos para equipamentos sociais. Pronto, todo este tipo de coisas vão acontecendo, têm acontecido ao longo dos anos. Também temos uma outra figura de ajuda, que são os vales de apoio ao vestuário, vales que podem ser utilizados na rede de lojas Humana e que as instituições podem atribuir a famílias que acompanham no seu âmbito de atividade. Também fazemos alguma atividade de sensibilização, sobretudo junto de públicos mais jovens, e portanto com estas várias atividades, digamos, tentamos trazer alguma presença, alguma intervenção nas comunidades em que estamos estabelecidos enquanto gestores de têxtil. A fotografia é de uma cerimónia simbólica que nos permitiu assinalar a entrega de um donativo a um centro social do Barreiro, agora há muito pouco tempo. Bom, sobre esta questão toda das mudanças que estão a vir aí, recolha seletiva generalizada e obrigatória por parte dos municípios, o esquema de responsabilidade alargada do produtor, claro que andamos bastante ocupados a pensar sobre isto, a pensar até que ponto é que podemos participar e ser um ator dessas mudanças que são muito necessárias, mas também que desafios é que isto vai implicar para aquilo que é a nossa atividade. E, bom, tentamos reunir aqui algumas ideias que nos parecem importantes. Ao nível da recolha seletiva, nós consideramos que é uma mais-valia construir esta disponibilização de um serviço muito útil, mais uma vez, até porque muito daquilo que se deita, que se descarta, está a ir para lixo indiferenciado sem qualquer possibilidade de valorização e, portanto, é óbvio que é importante fazer esse desvio, mas achamos que é mais útil e mais fácil, mais eficaz construir a partir das organizações existentes. Nós, como outros que já estão no terreno, que já têm experiência e que têm maneiras de fazer. Depois, claro, esta ideia de transparência é super importante junto do cidadão, para que haja credibilidade naquela recolha e para que haja garantias de que as organizações efetivamente tratam aquele material de forma correta, seguindo a hierarquia dos resíduos, reportando aquilo que acontece ao material recolhido, etc. Comunicação, pronto, também indo ao encontro daquilo que a Inês Mateus já disse, é fundamental, portanto, esta ideia de uma comunicação honesta para que o cidadão a quem pedimos que coopere neste desígnio de separar os têxteis entenda que, pronto, faz parte de uma cadeia transparente e que efetivamente retira valor de forma adequada daquele recurso. A ideia de que, em termos de como efetivamente assegurar que muito mais têxtil é recolhido. Há muitas formas, há modos de recolha diferentes, mas nós consideramos que a colocação de contentores, como na verdade ainda há muitos sítios onde o cidadão não tem um acesso fácil a contentores, que investir aí, e com esta ideia de que um contentor por 1000 habitantes é mais ou menos o rácio adequado, e portanto começar por aí, porque é a forma mais eficaz e até mais custo-eficaz de nos aproximarmos daquilo que são os objetivos de recolha da União Europeia. Depois,
há uma questão aqui importante, porque a atividade dos gestores de têxtil, como nós que estão no terreno, baseia-se muito no valor que é possível retirar do vestuário apto para reutilização e, sobretudo, para aquela reutilização de alto nível, que é a reutilização em contexto europeu, em loja. Portanto, isto é a base da economia da gestão de têxtil usado, porque a fração, os tais mais de 30% que se reciclam, não dão praticamente retorno financeiro nenhum, na verdade acabam por ser um custo. Ao mesmo tempo, sabemos que, começando a recolher mais, o que é desejável, vai aumentar certamente a fração não reutilizável daquilo que se vai recolher. E isto coloca desafios de sustentabilidade económica às organizações. Portanto, se nós vamos começar a ter mais material, mas uma percentagem menor daquilo que realmente podemos valorizar, a nossa economia vai mudar e, portanto, isto tem que de alguma forma ser compensado, mas para isso, imaginamos, está também o desenho daquilo que será uma responsabilidade alargada do produtor, cujas taxas e digamos, portanto, disponibilidade financeira obrigatória por parte dos produtores poderá ser canalizada também para reequilibrar esta economia de gestão de têxtil. Algumas ideias que também gostávamos de partilhar sobre aquilo que nos parece ser adequado quando pensamos em implementar um esquema de responsabilidade alargada do produtor, é claro começar por este respeito da hierarquia dos resíduos, dando prioridade à reutilização. Vai haver muito mais têxtil para recolher e para processar, mas isso não deve resultar num relaxamento daquilo que achamos nós, é a forma correta de processar este têxtil. Nós defenderemos assim com unhas e dentes aquilo que é uma triagem manual, porque só esse tipo de triagem permite realmente valorizar ao mais alto nível o têxtil. Não há forma de processar de forma automática e mecanizada que consiga extrair tanto valor às peças, porque digamos, é uma a uma e com aquela sensibilidade que só uma pessoa com conhecimento, com experiência tem para poder valorizar no sentido da reutilização. Porque os estudos mostram que a reutilização tem um impacto ambiental muito menor do que a reciclagem, e, portanto, continua e deve continuar a ser promovida como a primeira opção. E, portanto, no fundo, o segundo ponto decorre desse primeiro. É muito importante haver uma triagem de qualidade, uma triagem manual, e aí, mais uma vez, aquilo que serão as taxas pagas pelos produtores e colocadores de têxtil no mercado, deve ser também investida nesses processos de triagem, que são os primeiros a intervir nesse fluxo. Porque se esquecermos isso e começarmos, como muita da indústria têxtil faz, a insistir na ideia de reciclagem, que é extremamente problemática, porque, como já foi dito, estamos muito longe de ter a capacidade técnica, de ter a escala para realmente a reciclagem ser uma solução, para já nem falar no facto de ser muito menos interessante ambientalmente, portanto é um bocado um logro andarmos a promover essa ideia e, portanto, é importante lembrarmos que tudo começa e deve deve haver investimento nesta triagem de alta qualidade. Depois, a promoção de modelos de negócios circulares, as lojas de segunda mão são um deles, mas há outros e devem e podem ser estimulados com, nomeadamente, benefícios fiscais, também já foi apontado pela Inês Mateus. Em relação a esta questão do resíduo produto, bom, muito importante e também um pouco confuso. Há países que já estão a funcionar com tudo o que é recolhido em contentores é considerado resíduo, aqui não é o caso efetivamente. Bom, nós consideramos que este rótulo dos resíduos é problemático e não deverá ser a regra, porque pode ter efeitos, no fundo, de travar aquilo que é a valorização daquilo que são, afinal, recursos. E, portanto, mais uma vez insistimos que só na triagem, no fundo, nós podemos determinar isto, aquilo que é resíduo, aquilo que é recurso. Mesmo imaginando um esquema com a tal dupla recolha, uma que é de doação e então isso tem um estatuto de produto, o outro que o cidadão considera resíduo, mesmo com um sistema dual, uma triagem de ambas as frações vai ser necessária para efetivamente dar o destino correto a esse material e, portanto, mais uma vez, a triagem é fundamental.
E claro, requisitos obrigatórios de concepção ecológica, também de que já se falou aqui, e isto também é um tema, bom, bastante apaixonante, porque andamos a promover a ideia da reciclagem de fibra para fibra, ou seja, ao mais alto nível, para realmente reincorporar esses materiais novamente num circuito de produção de têxtil, mas, pelo menos naquilo que é o estado da arte atual, sabemos que incorporar fibra reciclada não vai de todo aumentar, por exemplo, a durabilidade de uma peça, porque as fibras recicladas são mais frágeis e pronto, necessitam ser combinadas com fibra virgem, isso já sabemos, mas portanto há aqui quase uma contradição entre ecodesign é produzir para a durabilidade, ecodesign é incorporar fibra reciclada, pois um pode contradizer o outro. E, portanto, como é que saímos deste impasse é apostando na investigação, que poderá eventualmente encontrar aqui algumas soluções para estas questões tão complexas. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Andreia, também pela apresentação que fizeste, e agora já não temos muito tempo, mas eu ia sem mais delongas passar aqui às questões, uma vez que tentarei garantir o cumprimento da hora, vamos ver se conseguimos. Continua a haver aqui, Inês, algumas questões para si, porque esta questão da classificação de facto é resíduo, não é resíduo, conta para que metas, temos aqui algumas questões que se prendem um bocadinho com isso. Mas antes até de entrarmos na questão das metas, havia aqui também uma questão relacionada mais com a exportação, ou seja, o facto de, em Portugal, aquilo que é colocado em contentores, como por exemplo da rede da Humana, ser classificado como produto e, portanto, e não resíduo, que depois, e que se isso facilita a exportação, ao fim e ao cabo também deste resíduo, embora a pessoa que faz a questão coloca sempre a condição de após verificado e avaliado, um bocadinho como segundo a Andreia nos explicou, é feito na Humana, ou seja, isso quer dizer que, sendo um produto, há menos limitações em termos de exportação do que se fosse um resíduo. Significa que, sendo um produto, não tem que cumprir o regulamento do movimento transfronteiriço de resíduos, portanto não tem que ser acompanhado, neste caso, de um anexo 7, porque é um movimento por lista verde, o que também não traz complicações acrescidas, com exceção de que, de facto, é encaminhado com uma guia de transporte, como se nós quiséssemos chamar assim, e garante de alguma forma que o destinatário tem licença para recepcionar resíduos. Sendo considerado como um produto, é transacionado como uma mercadoria simples. Agora, o pensamento, eu diria, é que quem coloca esta roupa nos contentores de rua, coloca com o fim de que ela seja reutilizada. E, portanto, há de facto, eu diria que a maioria das peças que ali estão devem ter condições para serem reutilizadas. Também não vejo grande razão para ela ser transacionada como um resíduo. Embora, como a Andreia diz, há de facto uma diferença muito grande entre os Estados-membros. Nós sabemos que há um conjunto de Estados-membros que fazem como nós, que classificam como produto e não como resíduo, não lhe dão o estatuto de resíduo, e depois temos outro conjunto de Estados-membros que classificam logo a deposição dentro do contentor como uma recolha seletiva de resíduos e, portanto, transacionam como resíduos. E também temos aqueles em que na lei está escrito de uma maneira e na prática fazem de outra. Portanto, temos de tudo, e a minha esperança é que agora, com esta obrigação de medição da reutilização, haja de facto aqui, do ponto de vista, mesmo que seja só como orientação a nível comunitário, mas haja uma orientação daquilo que nós podemos considerar como reutilização e, portanto, podemos considerar como produto. Isto agora faz-me lembrar aqui uma questão pronto, quando estávamos a falar e a Inês estava a apresentar os estudos estão a ser feitos, é só uma rede de recolha para o futuro, se vamos ter duas, manter uma e criar uma nova, e falou da questão das contaminações. Eu não sei, Andreia, talvez partilhar aqui da vossa experiência, assim, quais são os principais problemas que temos de contaminação. Eu recordo uma conversa que tivemos em que falavas, por exemplo, das pessoas não colocarem os produtos em sacos e que isso prejudicava bastante depois a reutilização. Ou seja, haverá aqui um espaço, e porque nós somos pela poupança de recursos, sob todos os pontos de vista, uma rede à partida parece mais eficiente, não é, do que termos duas paralelas. Haveria aqui formas de contornar estes riscos que a Inês chamou a atenção da contaminação dos produtos, neste caso os produtos têxteis que vão parar a estes contentores, havendo uma rede única? Ou da vossa experiência também noutros países já tem um bocadinho de sensibilidade em relação a este tema, ou seja,
Conseguem imaginar uma recolha total a partir de, por exemplo, contentores como os vossos? Sim, sim, isso da rede dupla, pronto, por um lado acho que complica para o cidadão ter dois sítios para pôr têxtil e tem desafios a nível de comunicação para que realmente, assim, à partida, aquilo que o cidadão decide seja o mais correto e realmente nos passos subsequentes haja menos trabalho de, pronto, trocar os circuitos. Realmente nós, no nosso caso, sim, temos algum problema de contaminação, mas não é muito. Esta questão dos sacos, ela é bastante importante para a rapidez e a comodidade da recolha. Quando os motoristas estão a esvaziar os contentores, quando há muita roupa espalhada, perdem muito mais tempo a colocá-la em sacos, porque se o consumidor, o cidadão não coloca, nós fazemos para que depois ela possa ser transportada e para minimizar os danos depois no transporte. Portanto, isso é um ponto mais da operacionalização da recolha. É claro que também pode acontecer se ela ficar fora e alguma estiver molhada ou apanha umidade, depois isso pode contaminar as outras que também estão fora, coisas assim. À partida, quer dizer, não há dúvidas que é muito melhor se pudermos garantir que as roupas estão colocadas dentro de sacos. Também verificamos a colocação de alguns resíduos que podem contaminar, mas na verdade até é raro. Às vezes aparecem coisas que não deviam estar ali, mas que não vão necessariamente sujar a roupa. Portanto, na verdade nós temos um grau de contaminação desse nível, assim, de sujidade que danifica a roupa e impede a sua reutilização, ou seja o que for, é bastante pequeno. Mas ao mesmo tempo estamos a falar de um sistema em que dizemos isto é roupa para reutilizar, é uma doação. Portanto, esta é a mensagem que está lá. Quando a mensagem for outra, que é todo o seu têxtil, não deite fora, ponha aqui, não interessa o que vai acontecer, não é só para doação, ou como seja que, pronto, criemos uma mensagem, pode ser que nos deparemos com efetivamente mais problemas desse género para gerir. Ok, ok. Ok, obrigada, Andreia. Portanto, voltando aqui a esta questão da contabilização, portanto, há aqui uma das pessoas que nos está a acompanhar que pergunta, então, se aquilo que é recolhido, por exemplo, pela Humana, se entra ou não para as contas da preparação para reutilização e reciclagem. Não. Não, não sendo resíduo, não entra para metas de preparação para reutilização e reciclagem. Vai entrar, sim, aquilo que é vendido nas lojas em segunda mão como reutilização. Ok, ok. Uma das questões que para mim, pronto, também me toca muito, houve aqui pelo menos duas pessoas que tocaram nisso, que é como é que é o desafio e a Andreia também falou, bem, falaram ambas nas apresentações, não é? Este desafio que nós temos da enxurrada, que chega todos, já nem se pode ter todos os anos, quer dizer, porque de facto eles estão constantemente a introduzir novas peças e novas coleções. Como é que se trava? Porque, por exemplo, a Inês referiu também a questão da comunicação, mas havia aqui algumas questões que se colocavam mais numa lógica, como é que nós conseguimos pressionar as marcas no sentido ir ao encontro daquilo que a estratégia europeia define, não é? Porque a estratégia europeia também define um outro modelo, não sem ser demasiado clara, mas ainda assim um outro modelo para o setor têxtil na Europa. Como é que nós conseguimos, através da responsabilidade delegada do produtor, por exemplo, uma vez que será uma das ferramentas que vamos ter à disposição, alterar aqui um bocadinho o modelo, e uma vez que vamos estar a falar, e isto aqui também é importante, ainda que nós consideremos que não é fundamental, ou seja, um país pode avançar sem que os outros avancem, mas neste caso nós vamos ter toda a Europa a avançar, toda a União Europeia a avançar no sentido de ter uma responsabilidade delegada do produtor, ou algo semelhante nesta área do têxtil, não é? Portanto, há aqui ferramentas que nós podemos usar para alterar de facto na base estas práticas, se quisermos, ou este modelo. O que é que acham? A pergunta mais fácil do dia. Sim, pois o que eu posso dizer não vai conseguir abordar a enormidade dessa questão, portanto, não sei. Mas, bom, se nós olharmos para a compra em segunda mão, nós, como temos uma rede de lojas, também refletimos sobre o que é que significa isto de estarmos a propor às pessoas a compra em segunda mão. Se faz na nossa rede de lojas, mas muito mais em plataformas online, peer-to-peer, tudo isso. Pronto, esse tipo de coisas é prevenção. Aquilo que se consome assim, não é? E
estarmos a satisfazer a nossa necessidade de nos vestirmos e de nos vestirmos com variedade e com estilo através de roupa que já foi usada, é uma maneira de efetivamente pôr essas peças a circular e evitar a compra de uma roupa nova. Portanto, essas diferentes formas de consumo, para as quais agora existem realmente ferramentas interessantes e poderosas, como as plataformas online, e que também vão sendo acompanhadas de alguma evolução cultural nesse sentido, são evoluções que são interessantes porque potenciam realmente digamos, em teoria, o melhor de dois mundos, que é continuarmos a ter alguma variedade, mudar de roupa com alguma regularidade, como gostamos de fazer, mas ao mesmo tempo não estar a pôr o ónus na extração e na produção desenfreada. Pronto, para isso, para essa lógica dos têxteis circularem e das roupas poderem passar de mãos em mãos, é necessário uma durabilidade dessas peças, não é? Portanto, era um pouco isso, se aquilo que se pusesse no mercado fosse durável, acompanhado de uma cultura de uma cultura dessa circulação que não esteja tão indexada àquilo que são as tendências do momento que nos vão sendo impostas e que apontam para sapatos com salto X ou calças com a forma Y. Se andamos atrás dessas tendências, aí efetivamente a roupa que já está em circulação não está conforme a tendência, portanto não serve o propósito, mas se nos conseguimos também culturalmente afastar daí, então podemos, pelo menos teoricamente, imaginar uma forma de funcionar agradável e com abundância. Mas isto não responde verdadeiramente à questão, porque temos do outro lado uma indústria têxtil ávida de pôr produtos no mercado, e eu realmente aí não sei como é que se faz, não sei. Eu diria que mesmo algumas das plataformas de venda online e de partilha, principalmente as de venda, passam uma mensagem exatamente de continuação do modelo, não é? É libertar espaço que é para poder comprar novas, portanto, há aqui toda uma reflexão que do nosso ponto de vista seria importante, mas que algumas destas soluções boas, ainda assim, claro, não é? Que é melhor as pessoas usarem roupa já usada por outros anteriormente do que estar a comprar nova, ainda assim a mensagem que se passa acaba por ser muito, não há problema nenhum, ou melhor, é um pouco o risco também às vezes que aparece na reciclagem, quer dizer, parece que o problema fica resolvido por si só porque nós agora podemos digamos assim, vender e depois vamos comprar, não necessariamente em segunda mão, porque ninguém nos diz que vai comprar em segunda mão, não é? Portanto, há aqui alguns riscos também. Inês, força. Eu concordo com a Andréia, eu acho que isto é uma abordagem multi e também não tenho propriamente uma resposta. Acho que o regulamento do ecodesign vai ajudar em algumas situações, nomeadamente na proibição de destruição das peças que não são vendidas. Isso vai obrigar as empresas também, de alguma forma, a colocarem cá as mesmas peças, mesmo que elas, em vez de terem um laço, têm agora um fecho, ou em vez de terem 3 botões, passam a ter... sei lá, uns brilhantes que fazem a mesma figura. Portanto, acho que vai haver aqui uma obrigação de revamp daquelas peças para serem vendidas com a nova moda. Acho que a própria população, este aumento das vendas online de roupa em segunda mão e das vendas mesmo que a Andréia estava a dizer que aumentaram muitas vendas, dá nota que a própria população também já tem aqui a possibilidade de vestir aquilo que foi usado o ano passado ou há 2 anos e, portanto, parece-me a mim que em termos de mudança de mentalidade, eventualmente já temos aqui um passinho pequenino, mas já um passinho. E depois acho que vamos ter que ir por tudo o que é incentivos fiscais, reduções de IVAs para as peças mais duradouras, taxar aquilo que de facto não tem qualidade e que vai ser usado só como fast fashion naquele ano, não é? Espero também que ao nível comunitário que venham outras iniciativas, porque de facto uma das visões é introduzir na sociedade, não é, que a moda da fast fashion deixou de estar em moda e que, portanto, espero que venham algumas iniciativas de lá que também nos ajudem nisso, mas penso que além de tudo temos que ir aos instrumentos económicos, claramente.
Ok. Sim, também se fala da utilização do ecovalor, porque aqui falava-se muito das peças que são mais difíceis de reciclar e etc. E um pouco como se fala também noutros fluxos, não é? Que é tentar progressivamente ir onerando mais aquilo que é colocado no mercado e que é mais difícil, lá está, ou de reutilizar ou ou de reparar, no caso na roupa também se aplica a reparação, mas noutras áreas como equipamento eletrónico ainda se aplica mais, não é? Ou difícil de reciclar, e portanto se calhar aqui daí também falava dos incentivos económicos. Eu penso que até na roupa, antes eu fui uma utilizadora ávida, agora já não, porque já cresceu e já não dá, da rede da Keep to Keep, portanto que vende roupa em segunda mão para crianças, e eu penso que eles já não, por exemplo, em termos de IVA, eles já não pagam IVA. Por ser uma, quer dizer, não sei a justificação técnica, mas eu tenho a ideia que o IVA é zero já na parte da venda em segunda mão. Eu não sei, no vosso caso, Andreia, como é que é, mas deverá ser, ou também não tens essa informação. Pronto, eu tenho a ideia que no caso da Keep to Kid, e se é no caso desta rede, certamente também será do vosso caso, eles não estavam sujeitos a IVA por ser já a roupa em segunda mão. Portanto, temos que pensar se calhar aqui noutros incentivos económicos que não o IVA, que já é normalmente uma ferramenta interessante, não é? E aqui, como uma última questão, e eu peço desculpa, vamos só ceder aqui um bocadinho, que é esta, que também é sempre... havia uma questão interessante também, que era a questão da rastreabilidade, ou seja, a partir do momento em que nós desclassificamos um resíduo, como é que nós depois conseguimos, ou seja, desclassificamos algo como resíduo e passa a ser produto, depois como é que nós conseguimos garantir de facto que não há aqui as situações como havia, por exemplo, no equipamento eletrónico, que dizia-se isto é tudo para reutilização, e depois via-se nos contentores, via-se a parte de trás e estava, digamos assim, tudo destruído, só a parte da frente é que era efetivamente passível de reutilização. Ou seja, isso também não exige que depois aqui há algum reforço das capacidades das autoridades, não é? Para garantir que as coisas são mesmo bem feitas, e também em termos de contabilização. Havia aqui várias questões sobre se já era fácil aceder aos dados, por exemplo, das lojas que já fazem a recolha daquilo que é vendido em segunda mão. Portanto, a APA já tem mais ou menos esse sistema arquitetado e consegue receber estes dados com regularidade ou nem por isso? Não, neste momento o primeiro momento de reporte vai ser agora em junho de 2023. Portanto, o que nós fizemos foi selecionar uma amostra. O que nós fizemos foi selecionamos uma amostra de lojas em segunda mão e tentamos trabalhar com essas no sentido de perceber o que é vendido. E é interessante porque pensávamos que íamos ter muito menos dados do que temos. De facto, as pessoas sabem efetivamente o que é que foi vendido. Existe, nomeadamente, a Humana, que também já tivemos a trabalhar com eles, e há de facto, parece-me mais simples contabilizar do que eu pensava numa primeira instância. Estamos também, ao nível das plataformas de venda online, também há algumas que têm um registro muito, muito bom daquilo que é de facto transacionado e que nos permite, não será em quilos, não é? Porque nós precisamos daquilo em peso, mas pronto, sabemos que foram vendidas 5 t-shirts, depois temos que fazer aqui uma conversão para peso. Agora, obviamente que o universo de reutilização é gigante. E, portanto, nós estamos aqui numa amostra, como é que depois vamos passar para o universo é outro desafio. Mas parece-me bem já estarmos numa amostra e pensarmos ao fim daqui deste ano que de facto já conseguimos alguns dados. Em relação a uma questão que nós temos neste momento é que de facto Portugal tem a obrigação de reportar dados de reutilização, mas não temos na lei que os operadores de reutilização têm que nos reportar dados. E, portanto, isso ainda não está montado, é um esquema todo a montar de novo. E, entretanto, acho que me esqueci da pergunta base. Portanto, havia a questão de ter acesso aos dados e era a questão da rastreabilidade, ou seja, quando temos a desclassificação, como é que nós depois conseguimos garantir? Da rastreabilidade, a mim o que me parece é que nós, nos mecanismos de desclassificação, devemos colocar esse ónus, não é? Eu, quando faço um mecanismo de desclassificação para que eu possa considerar produto e não resíduo, uma coisa que já foi um resíduo, tenho que lhe estabelecer um conjunto de critérios de critérios de qualidade. E, portanto, de facto, me permite que a partir daí eu já não precise de o rastrear tanto. Não é? Por exemplo, imaginem, ao nível do plástico, eu tenho um conjunto de critérios que me permite garantir que não há mais de X% de contaminação com outros plásticos, que não têm POPs e chumbo e afins acima de determinados valores, que
que o material tem dimensões aproximadas que me permitem depois a entrada direta no processo produtivo, e ao nível dos textos o que me parece é que nós vamos ter que fazer o mesmo, não é? Vamos ter que estabelecer aqui um conjunto de critérios que garantam que eu não tenho ali fibras que levaram poluentes orgânicos persistentes, que o nível de contaminação daquelas peças, mesmo seja, por exemplo, com terra molhada, que muitas vezes nós também temos algum registro disso, que nomeadamente quando é recolhido com os resíduos indiferenciados, não é? Aquilo fica tudo pastoso, eu só posso transformar aquilo num produto depois de garantir que de facto a peça tem qualidade e que não tem contaminação, que os materiais dos quais são feitas não têm substâncias perigosas acima dos valores que são aceitos. Mas quando diz tem que garantir, ou seja, tem que apresentar que testes, tem que haver uma certificação. Sim, eu acho que a nível de desclassificação o que eu posso ter é um licenciamento em que esses critérios são supostamente definidos pela entidade licenciadora para que eu possa desclassificar um material como um produto, um resíduo como material, não é? E ao nível, por exemplo, do fim de estatuto de resíduos, o que eu tenho é uma certificação por entidade, tenho uma portaria de base ou um despacho ou algo onde estão definidos os critérios que esse material tem que cumprir, e depois tenho uma certificação por entidade externa que atesta que aquela empresa está de facto a cumprir aquilo e que tem implementados os mecanismos que permitem comprovar a ausência de contaminação e o cumprimento de todos os critérios que estão definidos a nível legal. Okay. Estes FAIRs que virão a nível comunitário, tenho eu esperança, não é? À semelhança dos que temos também já para os metais e para o vidro, onde criar também esses critérios e depois a entidade certificadora fará a sua certificação. Ok. Bom, eu peço imensa desculpa, principalmente àqueles que estiveram a acompanhar-nos e agora não temos tempo para responder a todas as questões, tentámos pegar aqui nas principais que surgiram, mas de facto já estamos a exceder o nosso tempo. Eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo à Inês e à Andreia por terem disponibilizado o seu tempo para estar aqui a partilhar as suas perspectivas sobre o tema, também a todos os que nos acompanharam, muito obrigada. E pronto, certamente este é um tema que vamos continuar a debater, ainda durante os próximos anos, até que tenhamos um sistema mais estruturado no terreno. Acho que ficaram aqui identificados alguns dos desafios principais, e acho que há aqui uma grande sintonia, ao fim e ao cabo, acabámos aqui por falar em grande parte dos mesmos desafios, não é? Isso também pode ser interessante, isso quer dizer que há sintonia, portanto estamos todos mais ou menos alinhados no sentido de sabermos onde é que temos que agir para que de facto o sistema funcione, acho que isso é positivo. Mas é um grande desafio. Eu acho que é isso que temos também de ter aqui presente, é que não é um setor fácil, não é um setor onde as soluções mais óbvias... Inês, diga, queria juntar com... É um grande desafio num curto espaço de tempo que nós temos. Eu acho pois, que sim, também é sim. isso. Temos que agir já. E onde normalmente às vezes nós encontramos a reciclagem como solução mais fácil, neste caso não me parece que seja a situação em que nós estamos. De facto, a reciclagem está ainda numa fase muito embrionária e precisa aqui de muita investigação. Portanto, aqui se calhar a reutilização, claramente, o trabalhar a montante pode ser que funcione bem neste fluxo de resíduos. Vamos esperar que sim. Mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde a todos e bom fim de semana já agora, que estamos próximos do fim de semana. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada e um bom fim de semana para todos.